Bem-vindos ao vídeo de lançamento do VTEC-M, que é o novo equipamento Point of Care de biologia molecular da linha veterinária da ECO. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as características do equipamento, como é feita a realização de um teste, o menu de testes também. Então, o VTEC-M ele é um equipamento que vai realizar PCR, tanto a RT-PCR quanto o LAMP, dependendo do teste, dependendo do cartucho, e vai soltar esses resultados em até 1 hora. Então, é um tempo muito rápido para todo esse procedimento ser feito e é um tempo bem rápido para você já ter esse resultado em mãos. O procedimento feito no VTEC-M ele é muito simples, tá? Toda a extração, a amplificação e a análise do resultado elas são feitas de forma automatizadas, tá? Ele é multiplex, ou seja, a gente consegue fazer mais de um alvo, mais de uma PCR, em um mesmo momento, em um mesmo cartucho, tá? Ele tem até 12 alvos para a gente conseguir fazer a leitura desses resultados, incluindo os controles internos. Mais para frente eu explico melhor como que isso funciona. Esse equipamento também, ele tem várias configurações no que diz respeito às espécies, aos tipos de amostras utilizadas e aos tipos de patógenos que a gente vai conseguir identificar em cada um desses testes. O VTEC-M também, ele tem uma forma de escalonamento. Então, a gente consegue adicionar até 8 módulos nesse equipamento, permitindo a realização de 8 testes por vez, até 8 testes. Tá? E a temperatura de armazenamento desse nosso cartucho, que é o nosso reagente do VTEC-M, ele é em temperatura ambiente. Então, isso facilita bastante para a gente na hora da utilização desse equipamento. Mais alguns pontos bem legais e que conseguem ajudar bastante na rotina do dia a dia do VTEC-M. A questão da rapidez, né? Então, a gente tem 1 hora entre a coleta do paciente e a liberação do resultado. Então, a amostra do paciente ela vai já direto para o equipamento e em 1 hora a gente tem esse resultado, se é um resultado positivo ou negativo. O VTEC-M ele tem alta sensibilidade e especificidade, tá? Esse equipamento ele já foi testado com outras técnicas, então a gente tem alguns estudos de validação para poder disponibilizar também. O equipamento VTEC-M, assim como todos os equipamentos da ECO, eles são livres de manutenção preventiva. Então, a gente não precisa ficar indo no local, abrindo o equipamento, limpando. Isso facilita bastante na rotina, na utilização do equipamento e no custo também desse equipamento. A memória dele é de 5.000 testes, então cabe bastante resultado dentro dele. E o interessante é que o resultado que é liberado no VTEC-M, ele é semi-quantitativo. A gente libera o CT junto de uma curva de amplificação. E mais para frente, quando eu for falar alguns exemplos de como o resultado sai, a gente entra um pouco melhor nisso. O legal também é que o VTEC-M ele tem um controle interno, então a gente consegue saber se aquela reação funcionou corretamente e a gente não precisa de estrutura especializada nem equipamento adicional. Com o VTEC-M a gente consegue fazer tudo só com esse console e esse módulo. A gente não precisa de uma sala separada, a gente não precisa de equipamentos adicionais. Então, a gente tendo um console, que é a tela do equipamento, e o módulo, que é a parte do equipamento que faz toda a reação, toda a amplificação, toda a leitura do resultado, a gente já consegue ter esse resultado em mãos. A gente não precisa de mais que isso. Então, vocês vão ver que é um procedimento, é um equipamento bem simples da gente mexer. E, né, qual que é o público que pode ter esse equipamento? O VTEC-M ele foi desenvolvido tanto para os laboratórios quanto para os hospitais e para as clínicas menores também. Então, por essa praticidade, ele é recomendado para todo tipo de cliente que tiver interesse. Como eu mencionei, a configuração do VTEC-M ela é escalonável, então a gente sempre vai precisar de um console, que é essa tela, e a gente pode colocar a quantidade de módulos que a gente quiser, de acordo com a nossa rotina, de acordo com a nossa demanda. Cada módulo vai fazer um teste e a gente pode escalonar entre 1 até 8 módulos. Então, é possível fazer até 8 testes simultâneos no VTEC-M. Como que funciona o cartucho, né? Como que é essa parte do que a gente precisa do reagente para poder fazer um teste no VTEC? O cartucho, ele é o único componente que a gente vai precisar adquirir para poder fazer um teste.
E é nele que a gente vai colocar a nossa amostra para ser feitos todos os processos de extração, amplificação e detecção. Então, todos esses três passos, eles são feitos dentro do cartucho. A gente não precisa fazer praticamente nada fora. A gente tem 1 minuto de preparação de amostra antes de passar essa mistura de amostra para o nosso cartucho. O que que é essa preparação? É a gente pegar 100 microlitros de sangue em EDTA, esse tubo de EDTA vai junto do teste, passar para um tubo com tampão, esse tampão também vai junto do cartucho, um por teste. A gente homogeneiza bem e passa 600 microlitros dessa mistura para o nosso cartucho. Depois disso, é só colocar na máquina e a extração, a amplificação e a detecção, elas vão ser feitas automaticamente, tá? A gente tem aqui a parte de cima do cartucho, onde a gente vai conseguir colocar a nossa amostra. No meio é por onde essa amostra vai fazer a passagem nas diferentes câmaras desse cartucho e onde vão acontecer essas etapas de extração, amplificação. No final, essa nossa amostra amplificada, ela vai aqui para o final do cartucho e é onde vai ser feita a detecção dos canais de fluorescência. Então, a gente tem a opção de 3 canais de cor de fluorescência para serem detectadas os nossos alvos. E, como eu mencionei anteriormente, esse cartucho, ele fica em temperatura ambiente, pode ficar em geladeira também, né? Então, tem a permissão dos dois tipos de armazenamento, mas ele pode ficar em temperatura ambiente, o que facilita bastante também. E aqui mais um detalhe do cartucho, só explicando melhor como que funciona a questão da gente ter 12 alvos ou 8 patógenos em um cartucho só. Aqui, nesse cantinho, eu tenho um exemplo de um cartucho de um poço. Então, na parte traseira desse cartucho, eu tenho somente essa janelinha, que é um poço único. E em cada um desses poços, eu consigo fazer 3 testes. Eu consigo fazer a detecção de 3 alvos. Aqui o exemplo que eu trouxe é do cartucho que faz 2 babésias. Então, eu tenho a detecção de 2 espécies de babésia, mais um controle interno. Então, para cada poço que a gente for utilizar, a gente pode ter a detecção de 2 patógenos mais um controle interno. Então, quando a gente tem um cartucho com 4 poços, que é o cartucho que detecta até 8 patógenos, a gente vai ter em cada um desses poços 2 alvos sendo detectados, 2 patógenos, mais um controle interno para aquele poço, tá? Então, os perfis, quando eu for falar mais para frente sobre o nosso menu de testes, a gente tem testes que vão detectar até 8 patógenos simultaneamente. Então, é assim que eles vão funcionar, tá? Com 4 poços, cada poço detectando 2 patógenos, mais um controle interno. E como que é o procedimento, né? Procedimento muito simples, é bem intuitivo a tela do equipamento. Quem já trabalha com o VCheck vai notar que é bem semelhante à questão de pedir a amostra, de pedir para identificar, então é bem tranquilo. Primeiro passo, a gente precisa escanear o ID da nossa amostra ou identificar manualmente. Basicamente é ler o código de barra da nossa amostra ou fazer a identificação manual mesmo, nome do paciente, número de identificação e depois a tela automaticamente vai para a tela de escaneamento do cartucho. Então, a gente precisa pegar esse cartucho, escanear o QR Code, não sei se vai dar para ver direitinho, mas aqui a gente tem um QR Code em cada cartucho. Nisso, o equipamento ele já reconhece automaticamente qual teste que é, já vai saber fazer a medição do tempo de leitura desse teste, tá? E depois ele vai pedir para a gente colocar a nossa amostra. Então, ele vai mostrar uma animação na tela da amostra sendo colocada no local do cartucho que é apropriado para fazer isso. É nesse momento que a gente faz aquele passo que eu mencionei lá atrás, de pegar a nossa amostra, misturar no diluente. Depois disso, é só colocar no nosso cartucho. Né? Como que é feito esse processo até a gente aplicar a amostra e colocar no nosso módulo? A gente precisa pegar o nosso cartucho e puxar o pino de segurança, igual está aqui na minha imagem. Essa parte azul ela é um pininho mesmo de segurança que impede que o lacre seja rompido. Então, antes de fazer um teste, a gente puxa esse pino e a gente abaixa toda essa tampa cinza até ela encaixar nos sulcos, né, inferiores desse cartucho. A gente abaixa esse cartucho com o peso do próprio corpo mesmo, ele faz um clique, e esse clique significa que o lacre da abertura de colocação da amostra ele foi rompido. Então é assim que a gente faz, a gente aperta esse cartucho com o peso de todo o corpo até ele travar e fazer um barulho,
Quando a gente abre a nossa tampa, já vai ter esse lacre rompido e a gente já vai conseguir colocar a nossa amostra no local indicado. É indicado com uma seta e o escrito sample, que é a amostra em inglês, então a gente consegue saber exatamente onde colocar a nossa amostra. É só fechar o cartucho, colocar ele no módulo. Esse módulo ele vai abrir automaticamente quando a gente fizer o escaneamento do cartucho e a gente fecha ele manualmente. Quando a gente fecha, ele vai pedir para confirmar as informações de identificação do cartucho e ele começa automaticamente a fazer o teste e joga na tela para a gente o tempo em que esse teste vai demorar para soltar o resultado para a gente. E aqui eu tenho um exemplo de como que é um resultado, como que a gente vai ver na tela é, essa leitura desse resultado. Quando o teste começa a ser feito, a gente vê esse tempo aqui correndo. Se o teste demora 60 minutos para ser feito, a gente vê uma contagem regressiva de 60 minutos. Então, essa é a tela que a gente vê enquanto o teste está correndo. A identificação da amostra, a identificação do cartucho e esse tempo que falta para sair o resultado para a gente. O interessante do VTEC-M é que se essa amostra for um forte positivo, ou seja, se em cerca de meia hora ela já nos der um positivo, a máquina já libera um aviso para você falando que já deu positivo. Tá? Então, é uma forma mais rápida de a gente ter o resultado em mãos. Eu aconselho deixar terminar o teste a ser feito, para a gente ter as informações complementares depois, caso a gente queira revisar, mas é legal porque se está um forte positivo, a gente já tem esse aviso antes de que essa amostra já é positiva. Né? No final, quando esse teste termina, a gente tem essa tela aqui de revisão de resultados, de curva de amplificação. E aqui é um exemplo de como que a gente vê esse resultado. Aqui eu tenho um cartucho para as duas babeses, Canis e Gibsoni, e a gente tem todos eles positivos, todas as duas babeses positivas e também o nosso controle interno. Não sei se vai dar para vocês verem, a gente tem aqui a identificação de cada uma das espécies, mais o IC, que é o controle interno. Do lado a gente tem a cruzinha mais, não mais vermelha, indicando que é um teste positivo. Se for um teste negativo, vai ficar um indicativo de um menos azul. Do lado da cruzinha, a gente tem o valor do CT, tá? Em que esse alvo amplificou. Mais para frente, no próximo slide, eu explico um pouquinho melhor o que é o CT, para caso alguém nunca tenha trabalhado com isso e tiver um pouco de dúvida. Então, o resultado ele sai assim: qual patógeno está positivo e se o nosso controle interno também está positivo ou não. Quando a gente passa para a aba da amplificação, a gente consegue visualizar a curva de amplificação separada de cada um dos patógenos e do nosso controle interno. Então, a gente consegue ver realmente como que foi essa curva, em qual CT ela começou a amplificar. Então, por isso que a gente fala que o VTEC-M é um equipamento semi-quantitativo, porque pelo valor do CT a gente consegue inferir algumas coisas. E o que seria isso, né? Aqui eu trouxe um outro exemplo de um resultado negativo, que no caso para Ehrlichia e Anaplasma, a gente tem os dois alvos negativos, então o valor do CT foi zero e a gente tem o símbolo de menos azul, e o nosso controle interno positivo, com o sinal de mais vermelho, e o valor do CT, assim como a curva da amplificação. O CT é o número de ciclos necessários para que a amplificação se inicie. Essa amplificação iniciando normalmente já dá um indicativo de um resultado positivo para a gente. E esse CT, igual eu falei, ele consegue nos dar algumas informações sobre a quantidade de alvo presente nessa amostra. Por exemplo, se o valor do CT ele dá baixo, próximo de 20, próximo de 19, a gente consegue ter uma ideia de que a quantidade de alvos presentes nessa amostra é mais alta. Então, o contrário também é verdadeiro. Se o valor do CT dá alto, próximo de 33, 34, significa que a gente tem uma menor quantidade de alvo nessa nossa amostra. Então, às vezes, um paciente que está em tratamento é interessante porque a gente consegue ver essa carga parasitária, essa carga viral se reduzindo à medida que esse tratamento vai andando, à medida que esse tratamento vai terminando. Então, é por isso que é legal a gente ter o valor do CT para a gente na tela junto com o resultado. E agora um pouquinho sobre o menu de testes que a gente tem já disponíveis no VTEC-M e mais alguns que ainda vão chegar. Eu peguei um exemplo de um cartucho somente com dois alvos, que é o cartucho Ehrlichia Anaplasma. Então, ele vai detectar Ehrlichia e seus subtipos e o Anaplasma em algum
de suas espécies, né? A amostra, ela é de 100 microlitros de sangue, é DTA, e o tempo do resultado é aproximadamente 60 minutos. Esse resultado ele sai como positivo ou negativo, igual a gente mencionou, junto do CT. O armazenamento desses kits entre 2 e 30 graus, validade máxima de 12 meses, e a apresentação do kit, ela é com 5 cartuchos por kit. Então, cada caixa vai com 5 cartuchos. Um outro exemplo que eu trouxe que já está disponível também é o painel Vetor 8 canino. Então, é um cartucho que vai conseguir fazer todos esses 8 patógenos ao mesmo tempo, com somente 100 microlitros de amostra. Então, Ehrlichia, Babesia, Anaplasma, Leishmania, Hepatozum, Bartonella, Rickettsia e o Hemoplasma. Mesma coisa do outro, a gente tem sempre uma apresentação de 5 cartuchos por kit e a validade máxima de 12 meses. E aqui eu tenho mostrando para vocês um pouco do que a gente tem do menu de testes e alguns que vão chegar em breve. Por exemplo, o painel FIV-FeLV, o painel entérico canino, que vai ter parvovírus, coronavírus, cinomose, giardia, o painel de coronavírus felino e vírus da peritonite infecciosa, e o painel entérico felino. Além desses, a gente vai lançar novos cartuchos em breve, e o nosso fornecedor, que é a Bianote, eles sempre também estão lançando novos produtos, então fiquem atentos nas nossas mídias sociais, nas nossas redes sociais, porque a gente sempre vai estar lançando novos produtos. Obrigada, pessoal. Olá, pessoal. Eu sou o Igor Formigoni, gerente de linha veterinária da Ecodiagnóstica para vendas diretas. Eu acredito que a apresentação da Larissa foi bem esclarecedora para um equipamento que nós já estávamos esperando há bastante tempo, tinha muita gente ansiosa. Felizmente, nós já fizemos várias reservas dos primeiros lotes, mas quem não fez a reserva ainda pode ficar tranquilo, porque a gente vai continuar trazendo equipamentos sob demanda. Se você quiser mais informações, cotações, receber material técnico adicional, conhecer as bulas, conhecer um pouco mais, de um modo mais aprofundado o equipamento, basta entrar em contato conosco pelos canais de comunicação da Eco. Pode ser via site, WhatsApp, e-mail, a gente vai estar aberto com uma equipe para atendê-los. Como vocês perceberam, é um equipamento que vai estar focado muito mais para detecções de painéis, né? A gente não está focando esse equipamento para testes individuais, porque a ideia aqui é que os laboratórios, os hospitais, consigam, de fato, identificar co-infecções que atualmente não são tão pesquisadas, e a gente sabe que tem. Então, um abraço para todos e aproveitem um vídeo a seguir com mais detalhes do equipamento.